Olá, meu nome é Mark Caldeira, sou membro titular do Conselho de Administração Nacional da Escoteiros do Brasil, o CAN, e gostaria de compartilhar com você alguns detalhes sobre a última reunião deste colegiado. Importante registrar que não irei falar em nome do CAN ou da direção nacional, e muito menos em nome de qualquer outro conselheiro. Eu quero registrar junto a você os fundamentos do meu voto proferido em determinado tema da última pauta e que está alinhado com o entendimento de diversas outras lideranças ao redor do mundo, escoteiro ou não, e que certamente não está alinhado com o entendimento de outras tantas. Vou deixar as descrições, na descrição desse vídeo, grande parte das referências que ampararam o meu voto. A partir dessas referências, você poderá conhecer algumas ações que vêm acontecendo no mundo sobre a luta das instituições em favor das mulheres e da equidade de gênero, da paz e de outros tantos temas complexos ao redor do mundo. Nesse final de semana, dia 2 e 3 de maio, o CAN, Conselho de Administração Nacional da Escoteiros do Brasil, esteve reunido em sua 98ª reunião. E dentre os diferentes temas tratados, uma das pautas foi o debate sobre a presença ou não de representantes dos escoteiros do Brasil em eventos que estabelecem como critérios de participação o sexo do participante. Este tópico surgiu para a atual composição do CAN em função, principalmente, do convite recebido pela UEB para o 9º Encontro Escoteiro Internacional em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos. Este evento é voltado exclusivamente para jovens do sexo masculino com idade entre 18 e 21 anos de idade. E discussão semelhante já havia ocorrido em outros momentos da nossa instituição. E o anseio sempre foi estabelecer o posicionamento da Escoteiros do Brasil frente a eventuais futuros convites para eventos desta mesma natureza. Desde 2006, a UEB envia de forma subsidiada aquele jovem que é selecionado pelo edital lançado pela nossa área internacional. E para ficar apenas em 3 nomes, já participaram deste evento o amigo Rafael Frois, ex-coordenador do Núcleo Nacional e do JOTI, o Winder, atual presidente da região escoteira de Goiás, e o catarinense Tiago Carvalho, que foi nosso representante neste evento em 2013, se não me falha a memória. Existem diferentes maneiras de se apresentar essa pauta. E a maneira como ela é apresentada pode promover, consequentemente, diferentes interpretações, inclusive interpretações equivocadas, induzindo alguns a se posicionarem sobre o tema a partir de uma perspectiva rasa e enviesada. Certamente muitos irão se manifestar, e alguns já o fizeram e com todo direito. Alguns afirmam que estávamos decidindo pela participação ou não de escoteiros brasileiros em eventos internacionais em países que violam direitos humanos. Outros afirmam que estávamos deliberando a favor ou contra a participação de escoteiros do Brasil em eventos promovidos em países que, de alguma maneira, restringem a participação de mulheres na vida social. Obviamente que este tema é sensível e caro a todos nós, sendo que em alguns casos, este tema enseja em algumas pessoas o ensejo pelo confronto direto com aqueles que promovem qualquer tipo de injustiça contra homens ou mulheres.
Obviamente que nenhum escoteiro é a favor de intolerâncias, discriminações, agressões e injustiças desferidas contra qualquer ser humano em qualquer parte do planeta Terra. Obviamente que todos nós defendemos os direitos e garantias fundamentais para homens e mulheres. Todos nós lutamos pela igualdade, a fraternidade e a liberdade, todos. Todos nós queremos transformar o mundo em um lugar melhor para se viver. No entanto, haverá discordância sobre a forma de fazê-lo. Por óbvio, esse tema dá oportunidade para alguns bradarem gritos de insatisfação e repulsa, trazendo à baila sua ideologia e convicções pessoais. E todos têm esse direito. Mas o tema em questão é tão amplo e complexo que abarca de forma significativa as questões de igualdade e de gênero, as questões dos direitos humanos, mas não se reduzem apenas a elas. O tema envolve questões que tangenciam a ideia de fraternidade, tolerância, soberania, diversidade cultural, religiosa, coerência, diálogo entre culturas, diplomacia, política internacional, convencimento, fomento da paz, estratégias para mudanças, mediação de conflitos e dentre tantos outros temas. Neste contexto, então, quero dizer que do meu ponto de vista, a perspectiva a ser adotada frente a este desafio não é ser a favor ou contra a igualdade de gênero ou a proteção da mulher. A questão aqui é decidir pelas políticas e estratégias que a Escoteiros do Brasil deve adotar para influenciar as pessoas a conhecerem e aceitarem os valores escoteiros. O cerne da questão aqui é qual será a postura da Escoteiros do Brasil para influenciar as pessoas a adotarem uma ótica mais inclusiva, mais tolerante, mais igualitária, mais humana, independentemente das suas convicções religiosas e de sua cultura. Não podemos esquecer que o movimento escoteiro está inserido em países onde nem mesmo a ONU consegue implantar com sucesso alguns de seus projetos. Temos que ter em mente que o escotismo, em diversos lugares do mundo, é a única atividade não formal de educação para crianças e jovens. Nós temos que carregar junto a nós o exemplo de Bipi, que viajou o mundo afora sem discriminar quem quer que seja, na esperança de influenciar as nações por meio do escotismo. A tarefa não é fácil. Esse debate obrigou cada conselheiro a buscar fundamentos em diferentes fontes para que seu posicionamento pudesse ser construído. E nenhum de nós está definitivamente certo ou errado. Nenhum de nós é dono da verdade. Mas cada um de nós deve ser respeitado pelos seus fundamentos e opiniões. No meu caso, além de diálogos com mulheres e homens, de dentro e fora da instituição, busquei me fundamentar na literatura escoteira, em documentos da Organização Mundial do Movimento Escoteiro, em documentos da ONU Mulher, que é o Bureau das Nações Unidas para assuntos dedicados à mulher. Busquei em relatórios e publicações de eventos do Bureau das Nações Unidas sobre drogas e crimes, e diversas publicações acadêmicas sobre temas similares. Em todas elas, percebi três pontos em comum.
não aceitar as injustiças e discriminações contra homens e mulheres, estimular ações de engajamento e empoderamento das mulheres, sobretudo para que elas participem das instâncias de decisão política, e promover o diálogo e a tolerância por meio da presença e não da ausência. Esta questão que foi imposta ao CAN emerge diante de brasileiros que possuem sua cultura, seus valores e crenças, e que se distinguem de outras nações. Nós sabemos da existência de práticas e costumes que são totalmente contrárias às nossas. Existem hábitos e costumes que são verdadeiramente repugnantes aos nossos olhos. Alguns deles, de fato, ferem pessoas e infringem direitos. Eles contrariam nossos valores, nossas crenças e nossa cultura. Mas quais são as melhores estratégias para modificar tais realidades? Enviar uma carta aos países que nos convidam para participar de um dos seus eventos escoteiros, dizendo-lhes que os escoteiros do Brasil não irão enviar seus representantes porque lutamos a favor das mulheres, dos direitos humanos e contra todas as injustiças, e que aquele país infringe regras que nos ofendem? Alguns estudos demonstram que o nosso amado Brasil ocupa o 5º lugar no mundo como o país mais violento para as mulheres. Dados de 2014 a 2018 mostram que no Brasil, a cada 4 minutos, uma mulher é agredida por pelo menos um homem. Em 2017, a taxa de homicídios contra mulheres por parte de seus parceiros íntimos ou parentes, aqui no Brasil, foi de 4,3 mortes a cada 100 mil. Sendo que no mundo essa taxa é de 2,3 mortes a cada 100 mil, conforme o estudo global sobre homicídios publicado pelo Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crime. Um levantamento da ONU Mulher aponta que o Brasil ocupa a posição de número 154 no mapa mundial sobre a participação das mulheres na política. Inclusive o endereço desse mapa, que está aí na descrição do vídeo, que demonstra a participação das mulheres na política no mundo geral, traz informações de diversos países. E convido você, inclusive, a estudá-lo, comparando o Brasil e diversos outros países, inclusive com os Emirados Árabes Unidos. No mundo, 1 em cada 3 mulheres e meninas sofrem violência física ou sexual durante a vida, sendo na maioria das vezes por um parceiro íntimo. Em todo o mundo, aproximadamente 200 milhões de mulheres e meninas foram submetidas à mutilação genital feminina. E 71% de todas as vítimas de tráfico de seres humanos em todo o mundo são mulheres e meninas. E 3 em cada uma delas, 3 em cada 4 dessas mulheres e meninas são exploradas sexualmente. É muito fácil concluir que a violência e a discriminação contra mulheres e meninas transcendem raça, classe, identidade nacional, religião e cultura. O que devemos fazer frente aos países onde existem tais atrocidades? Evitá-los? Confrontá-los? O que devemos fazer então em relação ao nosso país? Obviamente temos que unir forças para combater todas as barbaridades às quais as mulheres e qualquer outro ser humano seja vítima, onde quer que ela aconteça, inclusive aqui no nosso país. Mas o que e como fazer? Vamos escolher a ruptura, o confronto e o embate? Ou vamos escolher a mediação, a moderação,
o diálogo e o convencimento. Vamos ser juízes e determinar qual país não receberá nossos representantes porque nele existem violações de direitos dos seus cidadãos, mulheres ou não? Será que nós, brasileiros, podemos determinar que esta ou aquela nação deve ser retirada dos quadros da Organização Mundial do Movimento Escoteiro, porque nele existem tratamentos distintos para homens e mulheres? Infelizmente, o mundo é repleto de injustiças, infelizmente. Eu não concordo com nenhuma delas. Da mesma forma, não creio que fundamentos culturais ou religiosos possam justificá-las ad eterno. O ponto é o fato de que o povo brasileiro e, portanto, os escoteiros do Brasil clamam, dentre outras coisas, pelo respeito à diversidade, pelo respeito à cultura e pela soberania do país. Este clamor significa defesa ao diferente. Devemos, portanto, agir com as demais nações observando estes mesmos princípios. Devemos agir com a diplomacia e qualquer ação diplomática que busca transformações positivas o faz a partir da aproximação e não da ruptura. Deste modo, qualquer tentativa de impor valores e crenças a qualquer nação é provocar o afastamento do diálogo, que é tão valoroso para nós escoteiros. Na página 24 do livro Escotismo e Valores, nós vamos encontrar referências sobre os valores universais e a fraternidade escoteira mundial. O escotismo está, abro aspas, né? O escotismo está muito ligado à figura de Bipi, e não poderia ser diferente. Da mesma forma, está muito ligado à evolução de Bipi e do seu pensamento, que de militar transformou-se em educador e viveu plenamente como um homem da paz, um homem de paz. Em 1920, no momento em que o mundo vivia em grande ebulição em função da Primeira Guerra Mundial, o escotismo realizou seu primeiro jamboree escoteiro mundial com a presença de jovens de muitos países. E no final do evento, Bipi, que deixou escrito, refletiu naquele momento e deixou escrito, disse, abro aspas, não pode haver se encontrado ninguém entre nós sobre aquela grande barraca que não concordaria que aqui, nestes tempos de ansiedade e dúvida, se lançou um projeto cheio de promessas e de esperanças, onde homens e futuros homens de todas as nações se reunirão como irmãos, em mútua e feliz camaradagem, sobre um ideal comum para o bem-estar do mundo. No seu livro Lições da Escola da Vida, escrito em 1933, Baden-Powell faz uma constatação do papel que cabe ao movimento escoteiro como fraternidade mundial. E ele deixou lá escrito, abro aspas, pelo movimento escoteiro estamos procurando derrotar o egoísmo, inculcando nos jovens uma visão mais ampla e um ideal de boa vontade mútua e serviço. Não pretendemos dizer que o escotismo resolve tudo, porém, uma vez que graçou com rapidez tão extraordinária, formando extensa fraternidade em países tão diversos, sem reconhecer diferenças de classes, credo, religião ou raça, pode-se esperar que seja pelo menos um passo na direção almejada. Fecho aspas. E essa direção almejada é a paz. De outra forma, no livro Escotismo para Rapazes, na página 311, Bipi registra o seguinte diálogo para com os jovens. Mais uma vez, abro aspas. Como escoteiro, você ingressa em uma grande legião de jovens de diferentes nacionalidades. E você terá amigos em todos os continentes.
Esta fraternidade do escotismo assemelha-se, sob muitos aspectos, a uma cruzada. Os escoteiros de todas as partes do mundo são embaixadores da boa vontade, fazendo amigos, rompendo barreiras de cor, crenças, culturas e classe. Esta certamente é uma grande cruzada. Aconselho-os a levá-la adiante da melhor forma possível, pois cedo vocês serão homens, e havendo dissidências entre as nações, cairá sobre você o peso da responsabilidade de resolvê-las. As guerras nos ensinaram que se uma determinada nação tenta impor sua vontade sobre as outras, a probabilidade é que haja contra isso uma reação cruel. Uma série de jambores mundiais de escoteiros e outras reuniões escoteiras de diferentes países nos tem ensinado, segue BP dizendo, que caso pratiquemos a tolerância mútua e o dar e receber de igual para igual, então haverá compreensão e harmonia. Estes jambores mostraram que laço poderoso representa a lei escoteira entre os jovens de diferentes nações. Podemos acampar juntos, excursionar juntos e gozar de todas as delícias da vida ao ar livre e assim contribuir para forjar uma cadeia de amizade. Fecho aspas. Ou seja, minha amiga e meu amigo, o escotismo transforma pela presença, não pela ausência. O escotismo transforma pelos laços, não pela ruptura. Eu realmente acredito que o movimento escoteiro transforma. Fiz minha promessa aos meus 11 anos de idade, em 1982. Já vi transformações realizadas pelo escotismo. Transformar o mundo em um lugar melhor para viver é um dos faróis que guiam as ações dos escoteiros junto à sua comunidade, à sua sociedade, em diversos países, em todos os países e nações do mundo. A missão do escotismo é contribuir para a educação dos jovens, para que participem da construção de um mundo melhor, onde as pessoas se desenvolvem plenamente e desempenhem um papel construtivo na sociedade. Mas para que os escoteiros, para que o escotismo transforme, eles precisam dialogar, agir, dar exemplos e achar consensos, principalmente onde há diferenças entre os valores praticados naquele espaço e os valores preconizados por nós escoteiros. As transformações são operadas naqueles lugares que precisam de transformações. Tudo e todos podem ser melhorados, mas transformação carrega em si a concepção de que um dos lados, ou melhor, os dois lados, são diferentes. Desse modo, quero crer que na medida que tenhamos nossos jovens participando de eventos, independentemente de onde seja, este jovem poderá levar a mensagem dos escoteiros do Brasil. Toda a região árabe tem uma associação vinculada ao OSME, e quase todas com a Associação Mundial das Guias e Escoteiras. Portanto, o escotismo está presente nesses países. No entanto, o componente cultural, político e religioso existente naqueles países se impõe, por vezes, à vontade das próprias associações. Não podemos medir outros países, outras culturas, outras realidades pela nossa régua ocidental. Temos que considerar isto, respeitar e ajudar aquelas nações, aqueles escoteiros e aqueles potenciais escoteiros a cultivar influências positivas e não virar as costas para elas. Temos que ter paciência. Será somente na presença que poderemos estimular a transformação necessária. Somente a presença
que estimula o diálogo e a busca pelo consenso. A ausência, na minha opinião, promove afastamento e desconhecimento. As mudanças provocadas pela ausência transformam, na minha opinião, por vias tortas e normalmente transformam para pior. Não vamos encontrar em qualquer literatura escoteira qualquer proposta de que o escoteiro deva resolver seus problemas pela ausência. Um outro exemplo. Na página 142 do Manual do Escotista, do ramo pioneiro, por exemplo, nós vamos encontrar exemplos de competências a serem alcançadas pelos pioneiros, tais como capacidade de negociação e consenso, tolerância à ambiguidade. Na página 14 deste mesmo manual, aprendemos que a promoção do pensamento crítico requer grupos pequenos para exercitar o diálogo e um sistema educativo que fomente a tolerância a diversos pontos de vista. Que outro local mais adequado que o clã para se promover o diálogo focado em problemas reais? Deste modo, acredito que devemos aproximar nossos pioneiros das outras partes do mundo. Eles poderão ser missionários em favor, inclusive, dos direitos humanos e da equidade de gênero. Vejam que paradoxal. O tema do evento realizado em Sharjah, neste ano, foi escotismo e tolerância. Vejam, um país identificado por nós como sendo intolerante para com a inclusão das mulheres em alguns aspectos da vida social, foi sede de um evento internacional promovido por escoteiros para discutir sobre tolerância. A pergunta que me vem é: como discutir então tolerância com aqueles que supostamente são intolerantes? A minha resposta é que os intolerantes precisam dar ouvidos aos tolerantes. E foi o que aconteceu. O Brasil é mundialmente reconhecido como um país pacífico e diverso, que tolera todas as crenças, hábitos e costumes, longe de sermos perfeitos. Mas nós, brasileiros, somos benquistos em todas as partes do mundo. Então, como apresentar nossos argumentos, ensinar as nações a serem tolerantes, se não tolerarmos as diferenças? Como dar a eles exemplos práticos de outra visão de mundo sem estarmos presentes? Qual seria a melhor maneira de enviar um recado dos escoteiros do Brasil em favor da paz entre os povos, sobre direitos humanos, sobre equidade e tolerância? Com uma carta de recusa com apontamento sobre intolerância? Eu particularmente prefiro enviar um de nossos jovens, um de nossos pioneiros, para dar seu exemplo e testemunho sobre tolerância. O tolerante tem as portas abertas para o diálogo. O tolerante cria ambiente fértil para o influenciar. Por sua vez, o intolerante tem as portas fechadas para qualquer tipo de aproximação. O intolerante ceifa qualquer oportunidade de entendimento. Obviamente que a tolerância, como tudo na vida, tem seus limites. Normalmente, tais limites são impostos pelas leis. Cada nação tem sua lei. Qual das nossas leis determina a ruptura nestes casos? Qual das nossas leis escoteiras determina essa ruptura? Estamos falando de uma sociedade milenar, cuja história e cultura é desconhecida pela maior parte da sociedade ocidental, sobretudo por nós brasileiros. Como vamos influenciá-la sem conhecê-la, sendo intolerantes e ausentes?
Um dos brasileiros que participou de um evento voltado exclusivamente para escoteiros homens, em um país cujas tradições excluem as mulheres de determinadas situações da vida social, me relatou que essa viagem para o evento nos Emirados Árabes Unidos, ao lado de outros 100 escoteiros, um de cada país do mundo, foi de fundamental importância para a vida dele, para a sua vida. Ele era pioneiro naquela ocasião e vindo de uma família humilde, sem a menor condição de ter a oportunidade a uma experiência de vida como aquela. Encontrou nesse evento a sua oportunidade de vida, e sua vida pessoal e profissional foi transformada por aquela viagem. Segundo ele, este evento fortaleceu sua convicção de que equidade deve sempre garantir mais, nunca menos. Na sua opinião, se julgarmos que determinado país não é digno de receber um representante brasileiro em função de não possuir ainda direitos iguais de gênero, amanhã não poderemos permitir que nossos jovens participem de eventos escoteiros na Rússia por infrações aos direitos LGBT, nos Estados Unidos por infração aos direitos humanos em Guantánamo, em Israel por violação a direitos dos palestinos, ou no Egito por perseguição aos cristãos, ou mesmo na China por restringir direitos à liberdade de expressão. E, da minha perspectiva, ele está correto. Se o escotismo ensina para a vida, qual a mensagem e formação que iremos transmitir aos nossos jovens se os impedimos de dialogar e de se confrontar com as outras culturas? Se acreditamos que o escotismo irá influenciar suas escolhas e seu modo de ver o mundo, qual será a influência que uma decisão ou de uma decisão que o impeça de dialogar para convencer? Temos ainda que lembrar que cada comunidade, cada instituição, cada país, cada nação tem a sua velocidade de crescimento e evolução. Nosso estimado comissário internacional adjunto, querido Jonathan Gouvier, acerta ao apontar as diferentes etapas evolutivas do escotismo sobre a equidade de gênero e demais aspectos de inclusão no mundo e aqui no Brasil. O movimento escoteiro nasceu para acolher homens e por anos assim permaneceu. A palavra boy foi removido, Boy Scout, né? Foi removido da Constituição Mundial apenas em 1977, na Conferência Mundial em Montreal. A participação feminina em eventos mundiais da WOSM ocorreu somente no 15º Jamboree, no Canadá, em 83. A coeducação é recente em nossa instituição. A OEB passou a adotá-la somente em 1983, enquanto que o Reino Unido firmou em todos os ramos a coeducação apenas a partir de 1991. Mundo afora existem proibições para a abertura de grupos escoteiros constituídos unicamente por homens. Mas atenção, há exceções. Exceções por motivos religiosos ou culturais, ou quando o escotismo é oferecido por instituições que têm apenas um gênero, ou ainda quando o escotismo está direcionado para necessidades educacionais específicas, tais como jovens mães solteiras. A Scout Association, berço do escotismo, teve sua primeira presidente eleita em 2015. Hoje, por exemplo, grande parte da responsabilidade política, estratégica e administrativa de nossa associação está nas mãos de mulheres. Cito aqui em especial nossa presidente do CAN, Isabelle, e nossa diretora nacional de administração, a Cris.
Mas percebam, somente depois de 110 anos de existência é que mulheres assumem tais posições em duas das maiores associações do mundo. Estas conquistas e transformações foram alcançadas com o tempo, com a maturidade dos seus associados e da nação que acolhe essas associações. Mais importante ainda, não fomos boicotados por nenhum país para assumirmos qualquer uma dessas mudanças. Não é possível repassar aqui todo o histórico da participação feminina no movimento escoteiro em nível mundial. Mas os exemplos que eu citei mostram que cada país e cada associação tem processos muito distintos na integração de meninos e meninas. Diante disso, não podemos condenar uma ou outra associação em função do seu maior ou menor grau de integração das mulheres ou da coeducação. Algumas associações europeias há muitos anos buscam promover a consolidação entre a Organização Mundial do Movimento Escoteiro e a Associação Mundial das Guias e Escoteiras, que, aliás, carregam entre si alguns conflitos históricos oriundos das repercussões negativas da coeducação empregada pela Organização Mundial do Movimento Escoteiro. Só para ilustrar a complexidade do tema debatido na última reunião do CAN, um dos conflitos existentes no mundo escoteiro, em função da participação conjunta de meninos e meninas no escotismo, ocorreu recentemente. Ano passado, a Boy Scout of America, nos Estados Unidos, adotou a coeducação, sendo imediatamente ameaçada de processo legal pela Girl Guide Association. No Brasil, por outro lado, a consolidação entre escoteiros e bandeirantes passa longe de ocupar pauta na ordem do dia de qualquer uma das duas associações. É importante ter a compreensão de que a participação feminina em cada uma das demais 170 associações, quase 200 associações escoteiras membro da OSME, está de igual modo intrinsecamente ligado a um processo evolutivo. Certamente que ainda temos que evoluir na direção do equilíbrio desejado e na ampliação da participação feminina, conforme desejo expresso em nosso planejamento estratégico de 2016-2021. Eu, particularmente, creio que as grandes arenas que podem iniciar estas transformações são as rocas de conselho, as cortes de honra, no escoteiro quanto no sênior, e os conselhos de clã. É pelo emprego destas e outras ferramentas previstas pelo método e pelo programa educativo escoteiro é que iremos diminuir as injustiças e alcançar uma sociedade mais harmoniosa. Mas temos que ter muito claro que cada associação escoteira evolui de forma distinta, sendo tal processo refém do seu contexto social, político, religioso e cultural, no qual essa associação está inserida. Cada associação está inserida nas suas próprias realidades e não há como ser diferente. Nessa direção, entendo que quando a UOSME reconhece e autoriza uma entidade nacional a praticar o escotismo, ela está abrindo portas para que o movimento escoteiro possa agir em favor de transformações daquela nação, paulatinamente, mas de forma efetiva. Mas isso somente será bem-sucedido se cada um de nós, escoteiros, dermos as mãos para construir pontes, ao contrário de construir muros. Creio que devemos olhar para esse debate considerando inúmeras variáveis.
Por exemplo, as associações escoteiras da região árabe são as que mais contribuem com o projeto Mensageiros da Paz. Em novembro de 2019 foi registrado que os gestores daquelas associações estão engajados no empoderamento das mulheres dentro e fora do movimento escoteiro. Parafraseando novamente o estimado Jonathan Gouvier, também entendo ser perfeitamente compreensível e aceitável que haja muitos associados da UEB que tenham uma posição mais progressista em relação a esse tema. É admirável e bastante louvável erguer bandeiras e lutar por mudanças. Todos têm esse direito. Mas quero crer que o nosso fundador não discriminaria quem poderia ou não poderia praticar o escotismo por causa das suas crenças religiosas ou práticas culturais. Basta recordarmos, por exemplo, a cultura na qual Bipi nasceu e foi educado e a cultura na qual ele se recolheu, ou para a qual ele se recolheu para viver seus dias finais de vida. Tenho certeza que Bipi não iria determinar com quem nossos jovens poderiam dialogar para convencer. Pelo contrário, eu quero crer que ele gostaria de aproximá-los justamente daquelas pessoas que poderiam ser transformadas ou influenciadas. Para tanto, é necessário a presença de bons escoteiros ali, em loco. Não seria pela ausência que as mudanças seriam alcançadas. Conforme escreve Edward Valory, escotismo não é uma federação de associações nacionais escoteiras que se encontram para troca de experiências. O escotismo é um movimento estruturado que define limites ideológicos e organizacionais para seus companheiros, para seus componentes. Eu acredito que temos que enviar os nossos jovens, sobretudo os nossos pioneiros, para todas as partes do mundo, para todo e qualquer evento. É o network que promove aproximações, diálogos e consensos. Tenho certeza que eles entendem o papel dos missionários. Ao invés de nos afastarmos e criarmos celeumas, vamos nos aproximar. Vamos convidar dirigentes, escotistas e jovens desses países a se juntarem a nós. Vamos convidá-los a participar das nossas vigílias pioneiras. E quando formos convidados, que possamos compartilhar da acolhida destes, com o coração aberto, com a esperança de que nosso exemplo pode transformar. Vamos intensificar nossos projetos de intercâmbio, levando cada vez mais escoteiros do Brasil para lá e trazendo os escoteiros de lá para cá. Acredito fortemente que são as práticas democráticas, como o diálogo, o consenso, o respeito à soberania das nações, é que provocam as verdadeiras transformações no mundo. Eu quero te agradecer pela gentileza em me ouvir. Este é um exercício importante. Já fui vítima de mentiras, de interpretações equivocadas, de julgamentos indevidos. E sei que você também pode ter sido vítima de injustiças. E é por estas experiências e por tudo ou mais que fui dito que cerrei ombros ao lado daqueles que acreditam que podemos transformar o mundo em um lugar melhor para se viver a partir da presença e do diálogo, e não da ausência e ruptura. Como eu falei antes, vou deixar nas descrições algumas das referências que utilizei para fundamentar o meu voto. Peço desculpas e agradeço o seu tempo. Sempre alerta para servir 73 QRV. Um abraço.